Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, sejam muito bem-vindos e um feliz ano novo! É verdonga! Sejam bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. É o primeiro, um arranque, é sempre um arranque especial para todos nós. Nossa vida que está a voltar à normalidade. O ano civil. Feliz ano novo para ti. Feliz ano e para novo, nós Tiago também, Ribeiro. todos aqui Feliz neste ano novo, podcast. Mademoiselle. Vamos, vamos continuar a nossa aventura. Mademoiselle Calado. Isto continua com a mesma mecânica de sempre. Partilhem, passem a palavra deste podcast. Enfim, Subscrevam o podcast dentro do vosso próprio corpo claro, também. Se... onde nós não temos nada a ver com isso. Não queremos saber sequer. Antes havia uns mini disso, agora é tudo maior. Claro. Mas pronto, vocês conseguem. É tudo maior. Pois é, estamos a inaugurar 2026. Nunca pensei chegar aqui. Como é que foi a tua passagem de ano, Tiago? Foi ótima, sobrevivi à passagem de ano. Graças a que Deus. é sempre um momento de algum terrorismo físico. E o teu? Fim de ano. Olha, foi bom. Como sabes, estive em Sydney, na Austrália. Não era o Mónaco que tu ias? Foi depois, consegui ok. fazer 2 passagens de ano, uma vez que, como há uma diferença de 12 horas, consegui passar a meia-noite em Sydney e depois vir a correr e passar, de facto, no Mónaco. Mas também não tenho muito mais para dizer do que isso. Claro, O que tenho para dizer é que estamos na semana. Sim. Não quero. Sim, estamos na semana em que no mundo ocidental, eu gosto sempre de dizer no mundo ocidental, Claro. porque os nossos ouvintes Podem não localizar bem. asiáticos Claro. podem dizer isto é completamente eurocêntrico, este podcast. Sim. E não deixam de ter Gravíssimo, razão. claro. Não deixam de ter razão. Estamos na semana em que se comemora o Dia de Reyes. Yay! Dia de Reyes. Dia 6, Dia de Reyes. Aqui ao lado Aqui em ao Espanha, lado é que é a quando grande se trocam festa os agora. presentes. É verdade, Claro. Noite consoada para eles, olha. Opa, eu já não sei quem é que me disse que na sua casa portuguesa também seguia essa moda. Olha, pode dizer vários espanhola. amigos nossos que têm uma costela espanhola. Pois, Pode ter sido a nossa querida Joana Barras, por Sim. exemplo, Ou com que os não seus são avós bons da cabeça. espanhóis. Sim, ou são só os nossos amigos que não costela são bons. ou não serem bons da cabeça. São quase todos. Meninos, agora vou imitar o Tiago. Escrevam para cá a contar como é que foi a vossa passagem de ano, porque o Tiago está super interessado sempre nessas coisas e na vossa opinião. Claro que estou. É engajamento. Ainda já se Engajamento. Mas se for por mim, não precisam se cansar. Mas Olha, então esqueçam. Não comentem isto. não partilhem. Não Isso é bem subscrevam. feito agora, Pá, e foi não bem passem a feito. palavra Não a ninguém, passaste. porque isto também não vale. Não passa disto também. não ouçam nunca Não mais. ouçam também. Desliguem. Ele agora tem razão. Apaguem esta Ele agora porcaria. tem razão. Ele é preço por ter cão, preço por não ter. Isto assim não é direito. Dia de Reis. E vamos falar precisamente disso. Não de Gaspar, Belchior e Maria da Conceição, os 3 reis magos. Pois é, nunca há uma senhora, uma E essas rainha grandes maga. ofertas. Tudo o que. Tão maga. Tudo o que o menino precisava era mirra. Mirem, exatamente. Para outra vez esqueçam o incenso e a mirra, já dizia o Life of Brian. Incenso é a coisa mais essencial que. Os miúdos não ligam. Pois não. Gastaram se calhar uma conta calada a comprar ouro, incenso e mirra. É que e incenso- os miúdos gostam é de uma Incenso PlayStation. não dá para nada. Não bate, não. Não, quer dizer, aquilo era uma manjedoura. Suponho que um pauzinho de incenso a queimar também mal não fazia. Não esqueci que tinha lá o rio uma vaca. Animais. Para além de Nossa Senhora e São José. Gravíssimo. Naturalmente. Gravíssimo. Também a higiene íntima naquela altura era o que Claro, era. claro. Calculo que aquela manjedoura não fosse propriamente como entrares na Ritual, sabe? Não é. Ou na Definitivamente. Scalpers, que tem Sim, sempre um sim, cheiro incrível. um cheiro no ar. Calculo que não fosse essa ali. Vamos nos concentrar, Tiago Vamos Ribeiro. concentrar, por amor de Obrigado. Deus. Obrigado. Dia de Reis, vamos falar de reis, é verdade. Nós adoramos e vocês também. Toda a gente adora royalty e falar de reis claro que e rainhas e princesas e tudo. Lava à vista, é aspiracional, porque pensa-se um dia também. Não, por acaso. Pois não dá. Não, Vai ter ricos cá ainda voltar. dá. Sim. Isto é mesmo uma coisa muito específica Sim. que está destinada geneticamente há vários séculos. Mas vamos falar de reis. Os reis, já sabemos. Cada um está na sua casa, geralmente no seu próprio Na país. sua casa real. Na sua casa real. Olha que gira! Ela está a hosta da Witty. Sim. E pronto, e ainda que sejam desde tempos imemoriais familiares uns dos outros, e eram a rede de parentescos vai-se, até porque eram as alianças políticas, Claro. vai-se emaranhando quanto mais o tempo vai passando. Chegamos ao século XIX, fazendo aqui uma coisa rápida, uma viagem rápida, e pode-se dizer que são de facto todos parentes
uns dos outros. Todos parentes uns dos outros e muito parentes muito próximos. Temos até umas graças que entram ali do século XIX e até pelo século XX adentro, que é duas figuras que são consideradas na royalty os avós da Europa. Ok. Assim, porque o ponto de partida muito recente, eram vivos, eram pessoas vivas. Sim. Que é o rei Cristiano IX da Dinamarca e a rainha Vitória. Ou seja, praticamente todos os reis descendem a partir daquele momento. Descendiam ainda próximos, eram figuras que eram literalmente seus avós. Por senhora ou por senhor. Tem muita graça. Muito. Ainda assim, mesmo quando já há fotografias final do século XIX, início do século XX, são fotografias muito engraçadas porque são raras em que se juntam de facto todos. Imagina, a propósito de um casamento, quando os transportes começam a ser mais fáceis, então há uns retratos muito interessantes. No fundo é um jantar familiar, mas é que é isso um mesmo, encontro familiar, tal e qual. como nós estamos a ter nesta altura do ano também. É muito interessante por isso, não é? Mas já por ver tantas figuras históricas juntas e não deixa de ser um encontro de família, mas são também um encontro de chefes de Estado. Tirando esses raríssimos momentos, esses retratos que ficaram dessas reuniões, era de facto raro os reis se encontrarem todos. Há visitas unilaterais, calculamos em termos privados que também viajassem sem nós sabermos, não é? E visitarem-se, mas estarem todos juntos não deixa de ser uma raridade. Ainda hoje há assim algumas fotografias muito poucas. Estou-me a lembrar de uma em particular onde estão várias rainhas. Até porque é um clássico da segurança. Não viajam, são chefes de Estado também. É um clássico da segurança também. Não desejar muito esses encontros de concentração do poder. Hoje em dia temos isto com os presidentes. Questões de segurança. Questões de segurança, porque é verdade, de repente também. ali se pode dinamitar grande parte do poder ocidental, no nosso caso. Sim. Esses encontros carecem sempre de uma verdade. segurança, uma latência e de um medo qualquer. Tal e qual. E são sempre chefes de Estado. Portanto, viajar é sempre um ato político. Formal, claro. Poucas viagens fazem a título particular. Sim. E, portanto, geralmente a Rainha de Inglaterra visita a Dinamarca, vice-versa, mas não se juntam todas a cantar o fado. Comem, vão para trás. Não, é muito interessante isso, é muito engraçado. Mas houve um sítio muito especial, muito particular, onde durante alguns anos vários reis não só se encontravam todos os dias, como podiam dar 2 beijinhos ou só um. E comiam. Não, podiam comer gelados, podiam dar longos passeios com a testa. Como é típico dos reis e das rainhas, andarem a comer gelados com a testa. Não, nós é que andamos todos a comer gelados com a testa e eles a verem. Claro. E a pagar. E eles a verem. E esse lugar onde se encontraram tantos reis todos os dias para tomar um pequeno almoço e ler o jornal, era muito perto do sítio onde estamos a gravar este podcast, porque era nada mais, nada menos do que em Cascais, no Estoril. Meu Deus! Cascais. Já voltamos. As palavras do nosso patrocinador agora. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Tiago, que horas são? Eu não sei. É o teu relógio? Vendi-o para continuar a jogar. Mas é o relógio da tua avó. Who cares? Pois de facto já não preciso ver assim. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. São mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos de regresso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, ao podcast Vamos Viajar na Maionese, e com um lugar muito especial, que foi, pelos vistos, uma concentração da inteligência, do poder. Régio também. Também Régio, sim. Até talvez a parte mais visível tenha sido o poder Régio. Estamos nos anos 40. Nos anos 40 do século? Eu já estou traumatizado. Isto é completamente pavloviano já. Eu ouço a palavra século da década de 1940. Século 20. Exatamente. Ora, como sabemos, houve uma grande chatice nos anos 40, nessa década. Vocês sabem todos. Uma segunda grande chatice. Já tinha havido uma grande chatice. Não bastava. A chamada primeira grande chatice, que na altura foi só chamada a grande chatice. Isso é gravíssimo. Nós não estamos a brincar. 40, nomeadamente entre 1939. Mais uma chatice. Exatamente. E alguém disse assim: segunda grande grande chatice.
Exatamente. Mundial. A segunda grande chatice mundial. Mas isto está a acontecer onde? Então é mundial. Então é mundial, isto é uma segunda grande chatice mundial. Estamos a falar naturalmente da Segunda Guerra Mundial, esse conflito tão dramático e que faz parte do imaginário e fraturante, do mundo, não é? Muito, claro. Há um antes e depois realmente absolutamente, já tinha havido a primeira grande chatice, mas a Segunda Guerra Mundial faz parte do imaginário. Aliás, faz tão parte do imaginário que às vezes temos alguma dificuldade em perceber alguns ressurgimentos de alguns movimentos que ainda estão ligados à Segunda Guerra Mundial. Mas pronto, a humanidade é o que é e nós estamos aqui só para contar a história da humanidade. Caso não se tenham percebido. E durante a Segunda Guerra Mundial há ocupações de vários países. A Alemanha ocupou, como sabemos, uma data de países. França, Polónia, enfim, nós sabemos as causas da história. A Holanda, muitos países. Bélgica, Luxemburgo, enfim, todas essas regiões. E depois estavam em guerra o resto da Europa. E isto vai fazer com que muitas pessoas, as que conseguiram, fugissem da guerra e dos seus países. Temos a história, os judeus, que foram particularmente perseguidos durante a guerra. Muitas pessoas, geralmente as mais ricas, conseguiram fugir através com passaportes que lhes foram emitidos. Nós temos um enorme herói português, o Aristides de Sousa Mendes. E não necessariamente nessa escala dos ricos e dos privilegiados. Contrariamente, não, foi a muitas com pessoas, a proteção de gente completamente comum. Muita gente, incluindo alguns artistas, royalty também, curiosamente. Portanto, ele passou, sabemos essa história, passou algumas dezenas de milhares de vistos. Teve noites acordado a passá-los. E era uma história muito interessante porque um dos grandes clássicos da história do cinema, o filme Casablanca, mostra precisamente essas viagens como elas eram feitas. As pessoas voavam para Casablanca, que, como pertencia aos franceses, estava ocupada, tal como França, mas era uma zona espécie de Franca. E então as pessoas iam para lá. O filme mostra isso, claro, não é? Claro, e daí voavam para Lisboa, e de Lisboa a maior parte deles voava para Nova Iorque. Era assim que estavam a fugir. Era a porta transatlântica, não é? A porta que ligava era assim, para passar realmente daqui. Tal e qual. Agora, o que é que Portugal, lembramos, estava neutro, ao contrário do que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Portugal tinha mantido o Salazar, podemos dizer, resumindo, Portugal na altura, tinha conseguido ou insistido na neutralidade de Portugal. Com uma razão, várias, para já se calhar não apetecia muito entrar numa guerra, e depois porque era previsível que uma das consequências de alinhar pelo lado que poderia eventualmente perder seria a eventual perda do Império. No caso de alinharem pela parte negativa. Aqui havia também um bocadinho essa indecisão, que é o nosso parceiro natural histórico é a Inglaterra, mas não há como negar a proximidade ideológica do regime de Salazar ao eixo alemão e italiano. Portanto, havia aqui esta coisa: para onde é que a gente se há de atirar? E é melhor não tirar para lado nenhum. É melhor não se atirar para lado nenhum. E então Portugal era um sítio muito apetecível para refugiados de guerra, por ser um sítio neutro. Estamos a falar de refugiados de guerra quase todos, de facto, gente com poder económico para conseguir sair dos sítios onde estava. Gente privilegiada, claro. Gente privilegiada, sim. Passou por cá muitas pessoas, muitas delas a caminho da América, e depois outras que vamos falar hoje. Que se ficaram por cá, não é? Muitas delas também ficaram por cá. Muitas delas ficaram por cá, mas o que é sobretudo interessante, e é ali precisamente neste eixo Cascais e Estoril, eixo, que não é um eixo, é uma coisa da outra, exatamente, uma avenida que leva de uma à outra. Eixo Estoril Cascais. Porque elas dizem todas na televisão, o eixo não sei o quê, é. Mas sim, é a mesma estrada. Sim. Eixo Santa Apolónia, Caixo de Dré. Só muda. Não, mas isso ainda é um bocadinho. Mais do que. Eu acho que demoras mais a ir por acaso sim. de Cascais ao Estoril. Mas sim, é aquela, a nossa Riviera francesa, aquele sítio que já tinha as infraestruturas que nós conhecemos, o casino, os hotéis, praia, um tempo maravilhoso de sol. Portanto, um prestígio já com muitas décadas. Já tinha, não muitas décadas, não. É um fenómeno de. Final do século XVIII? Não. O Estoril é um fenómeno dos anos 20. Do século XX? Sim, agora um livro, podemos recomendar um livro muito interessante chamado O Estoril Não Caiu do Céu, da Maria João Lopo de Carvalho, que é a história do Fausto Figueiredo, que é o tipo que constrói o Estoril como ele é hoje, anos 20. Por acaso imaginava que era uma coisa bem mais longínqua. O casino e tudo aquilo, os comboios, é
é o tipo que tem a visão. Nós, quando fizemos o episódio do Caramulo, falámos disso. O Caramulo e o Estoril nascem. O Caramulo até um bocadinho depois, já nos anos 30, mas é o nascimento do turismo em Portugal continental. Já existia na Madeira, assim, como um bocadinho mais antes. Mas pronto, era um sítio muito apetecível. E vieram para cá diplomatas, espiões, vai se tornar um ninho de espiões, era o sítio neutro par excellence, não é? Vinham para cá artistas, muita gente, de facto, assalto para a América, muitos deles, aristocratas, banqueiros, enfim, toda a gente conseguia fugir dos horrores da guerra. E há um grupo particularmente curioso que se vai instalar ali no Estoril e em Cascais, que são de facto reis, rainhas e outros membros de famílias reais. O Salazar oferecia-lhes coisas fundamentais para eles naquela altura: segurança, portanto estavam aqui em segurança. No microcosmos. No microcosmos, sim. Portugal completamente distante daquela realidade, desse sais tal e qual. E sobretudo uma política de estão aqui, não há chatices, um ambiente político favorável a isso e, portanto, uma certa liberdade, desde que não tivessem. Havia uma condição que era: não podiam ter atividade política pública, não se podiam conspirar, porque isto tudo o que estamos a falar são de reis que tinham acabado de ser depostos pela própria guerra. É isso que estamos a falar, não eram reis. Alguns. Já vamos depois no fim do episódio, vamos-te contar o que lhes aconteceu em particular a cada um deles, mas cá vieram e, portanto, podiam cá estar à sua vontade, ter a sua vida, só não podiam, era de facto ter atividade política. Isso era fundamental, essa paz de se encontrarem para se reorganizar. Muitos deles, quando estamos nos anos 40, não faziam ideia de como é que ia ser o desfecho da guerra e muitos sonhavam que aquilo fosse um período interrompido e que depois voltariam aos seus países. Aconteceu em todos. Porque é que as famílias reais se foram embora dos seus países? Porque as famílias reais são um símbolo do poder, não é? São os chefes de Estado. E, portanto, raptar a família real ou matar a família real era a forma mais fácil de facto ocupar um território, não é? E portanto essas famílias fugiram. A família real holandesa esteve em Londres, onde formou um governo sombra quando a Holanda foi ocupada pelos nazis, e acabaram depois por viver algum tempo no Canadá. Londres, como o facto de ser uma ilha, permitiu também, apesar de estar em guerra, era um sítio mais ou menos seguro fora do continente. E aqui, quem é que cá esteve no meio dos cafés e dos jardins e dos hotéis e do Olha a lista deles agora. Vamos falar desta lista e vamos falar um bocadinho deles. Por ali passou o rei Carol II da Roménia. Ele era uma figura bastante contraditória e até um tipo bastante instável dentro da sua cabeça. Ele era rei da Roménia desde os anos 30 e já vinha, quando ele sobe ao trono, quando morre o seu pai, já vinha com uma vida pessoal marcada por muitos escândalos. Tinha casado contra a vontade do pai com uma senhora aqui com muitas e depois tinha havido lá umas abdicações na Roménia, e ele acabou por sobe ao trono em 1930 com uma forma de governar cada vez mais autoritária. Tornou-se assim um tipo muito austero, sim. A tentativa dele, ou o que ele estaria a tentar, era evitar a escalada do fascismo no seu próprio país, na Roménia. Só que aquilo acabou por tornar o país ainda mais frágil e claro, mais suscetível. E então ele sofre uma terrível derrota em 1940. O Hitler entra por ali dentro, retalha-lhe metade da Roménia, rouba-lhe metade dos territórios. Aquilo causa-lhe uma impopularidade interna gigantesca, e depois ele vai ser forçado a abdicar pelos fascistas que sobem ao poder, forçado a abdicar a favor do filho, o rei Miguel I, e vai partir para o exílio. Vai se tornar uma figura. Ele destaca-se mesmo em relação aos outros reis que estiveram cá. Ele vem com a sua famosa amante, com quem casa depois, Helena Lupescu, que é uma tipa que nós já fizemos, não vamos todos morrer, é verdade. Era uma figuraça, não é uma figuraça. Pois. Faz parte, ela não era aristocrata de todo, e eles vão criar, eles trazem para o Estoril a sua corte. Ele é o único que continua a viver como se fosse de facto um rei. Todos os outros adotaram o emular aquela realidade. Sim, coisa de estalo, entrava para o corte inglês adentro e dizia assim: dá aqui uma tenda.
ou tem que ir buscar as coisas sozinho. O Corte Inglês ainda não existia. Zangava-se muito quando apelidavam doutor. Doutor. Zau. É verdade. E ele trouxe de facto uma grande corte, e era esta ilusão permanente em que ele viveu no Estoril de isto acaba a guerra, eu volto para a Roménia, está tudo impecável, vamos todos, não sei o quê, vai correr tudo bem. É muito fora trazer uma corte para aqui. Trouxe, e ele era eu sou o rei Carol da Roménia. Isto é muito interessante pensar, porque esta gente toda durante estes anos que cá viveu vai se tornar. E há muitos portugueses que eram amigos deles, naturalmente. Pois, eles viviam cá. Claro. Há uns mais clássicos, a família Espírito Santo, já vemos falar deles. Esta gente encontrava-se em restaurantes, em salões de chá. Claro, completamente. Sim, cenários de jogos, fins de semana. Há muita gente que é afilhada destas pessoas, naturalmente. Também cá esteve o Duque do Windsor, que tinha sido o rei Eduardo VIII de Inglaterra, com a sua famosa mulher Wallis Simpson. Aliás, casamento que tinha feito abdicar do trono inglês. Isto já toda a gente viu no The Crown. No fundo, este Eduardo VIII é o irmão do pai da Rainha Isabel II e abdica para casar com esta americana. Era uma mulher americana, 4 vezes divorciada. Lá na minha aldeia, 4 vezes divorciada escreve-se com menos letras. Xiu, Matilde, nomeadamente calada. Matilde está ali a falar coisas. Nomeadamente com 4. Esta Wallis Simpson era prima da avó da Matilde também. E era contemporânea, sua contemporânea. Era tal e qual. Era 4 vezes divorciada, que era como diziam. Claro, uma designação, um vulgo. Para ser simpáticos. Claro. Olha, é uma coisa que se dizia muito da avó da Matilde, que é solteira. Quando era. Claro. É solteira, não fuma e tem cinzeiros em casa. Que é uma expressão que eu ouvi uma vez para dizer que uma senhora se portava mal. É uma expressão do Estado Novo, não é? Sim. Não fuma e tem cinzeiros em casa, o que significa que recebia homens que fumam. Claro, estamos na época. Agora, ele tinha abdicado por amor. Sobe ao trono o pai da Rainha Isabel II. Já se especulou muita coisa. Já se especulou, não. Há um podcast bom, não lembro agora se é do Observador Expresso, enfim. Chama-se Um Rei no Estoril. Acho que é assim que se chama. Não, na Boca do Inferno, até é assim que se chama, não? Um Rei na Boca do Inferno. E ele vem, também convite a família Espírito Santo, passa por cá algum tempo de exílio, porque a verdade é que, e o podcast fala muito disso, outra das razões, talvez a verdadeira razão, porque a razão é porque não escrevam isso junto. Por amor de Deus. Do outro dia vi num jornal. Mas pela qual podem arranjar um similar. Exatamente, assim vocês chegam pela lá qual? melhor. Então sim. Dá para separar. Porque não é a razão porque. A razão porque ele terá abdicado para além deste casamento, o que era verdadeiramente polémico, era a sua proximidade às ideias do Hitler. Eles chegaram a visitar o Hitler e esse podcast defende a ideia de que havia um plano do Hitler para ocupar a Inglaterra, isso sabemos todos, e depor o rei Jorge VI e voltar a pôr o seu irmão no trono, sendo que ele era mais simpatizante das ideias nazis. Claro, para ter ali uma espécie de quase filiação, não é? Um fantoche, claro, como um governo de sombra da coisa. Tal e qual. A família real inglesa vai agir rapidamente e vai-lhe oferecer o posto de governador-geral das Bahamas, que ele foi forçado a aceitar. Commonwealth. Sim, mas imagina... Foste rei de Inglaterra, agora és governador das Bahamas. Temos aqui uma ideia para ti. Tal e qual. Foi pô-lo o mais longe possível de poder fazer estragos. Mas também cá passou. Tão fora. Mesmo fora. Também por cá viveu, anos mesmo, o conde de Barcelona, chamava-se Juan de Borbón, que é o pai do rei Juan Carlos. Uau! É verdade, o Juan Carlos vai ser rei de Espanha, nós sabemos. Este conde de Barcelona era o herdeiro legítimo da monarquia espanhola. O que é que aconteceu? O pai deste conde de Barcelona, que era o rei Afonso XIII, a Espanha era uma monarquia, foi durante uma data de tempo, não é? Como sabemos, séculos mesmo. E tinha havido aqui umas eleições em 1931 que tinham sido ganhas pela esquerda, digamos assim, pela esquerda. Inaudito, não tinha nunca ganhado os partidos da esquerda até republicana, e o rei Afonso XIII, derivados à vitória da esquerda republicana, resolve abdicar. Diz assim: não tenho condições para continuar a governar, a vontade do povo é esta, vou abdicar. O que é que acontece? Vai haver portanto, acaba a monarquia espanhola, não é? Há começa aqui a haver uma disputa entre quem tinha ganhado as eleições, a esquerda, e um grupo de nacionalistas, direita, para simplificar, clássico, que vão
dizer nós temos que depor estas pessoas. Isto é a base, muito simplificada, da Guerra Civil Espanhola, que há de instalar o Franco no poder. Portanto, ganham os nacionalistas e o Franco vai o caudilho, mas aqui há uma interrupção republicana da monarquia. E o que é que acontece? Agora correndo, já vamos quando falámos do final deles todos, mas por cá passou, vinha ele, a senhora, o Conde de Barcelona. O Conde de Barcelona parece um gajo que arma problemas em Alfama. É o Conde de Barcelona. Assim, na rua do Quebra-Costas, 2 da manhã, há uma zaragata e de repente ele diz: achas que eu sou quem? O Conde de Barcelona. Mas olha que era uma figura. És o Conde de Barcelona. És o Conde de Barcelona, então pera lá. Agora, vou-te dizer uma coisa: ele era uma figura. Portanto, ele é, se nós pensarmos bem, filho de um rei e pai de um rei. Ele apanhou um período onde nunca chegou a ser rei. Pois. E era antifranquista, mas era uma figura muito. Ele era uma figura. Era uma figura no Estoril. Ele tem de resto uma estátua, fizeram-lhe uma estátua há uns poucos anos, porque foi de facto uma figura muito marcante ali na sua Reparemos casa que o início do seu próprio filho na vida pública espanhola é determinante. Eles falam também. Eles crescem cá. Sim, são. Eles vêm para cá, ali vivem, ali passam a sua adolescência. Tinham 4 filhos na altura, 2 rapazes e 2 raparigas. Já só está vivo o rei Juan Carlos e uma das suas irmãs, e é ali na Casa Giralda que se dá talvez o acontecimento mais trágico destes anos para eles, em que o rei Juan Carlos, na altura príncipe Juan Carlos, num acidente com uma arma, acaba por matar, naturalmente sem querer, o seu irmão mais velho, e é por isso que o rei Juan Carlos há de ser rei. Mas eles cá vivem. A volta disto, e hoje uma bisneta a estudar em Portugal. É verdade, é verdade. Grande volta, não é? Há uma ligação, claro. Eles falam português e o rei Juan Carlos, alguns dos seus melhores amigos de infância são naturalmente portugueses, é muito próximo de algumas famílias portuguesas. Mas isto só vai acontecer nos anos 50, não é logo nesta altura. Isto é em 56, penso que isso acontece. E pronto, mais outras pessoas. Quem cá mais esteve também, muito brevemente, a Grande Duquesa Carlota do Luxemburgo. Essa sim, com um passaporte, penso que assinado pelo Aristides? Pelo Aristides, okay. Sim, espero não estar a dizer nenhum disparate. O Luxemburgo tinha sido ocupado também pelos nazis em 1940, e ela passa por Lisboa, depois a caminho de Londres, onde passou o seu exílio. A decisão dela de não ficar no Luxemburgo tinha a ver com... ela era a própria Grande Duquesa, era uma senhora, a própria Grande Duquesa. sim. Ou seja, não era casada com o Casada com... Sim. Era ela. Era ela, sim. E... a sua irmã mais velha também já tinha sido Grande Duquesa, tinha sido obrigada a abdicar porque tinha adotado uma postura de neutralidade durante a Primeira Guerra Mundial, e isso tinha-lhe custado a popularidade, como se tivesse... A neutralidade aqui podia ter uma leitura do afinal estás por quem? Que quando como acaba, no fundo, vais estar alinhado com os derrotados. Onde é que tiveste, sim. Claro, onde com os vencedores não estiveste. Tal e qual. Claro. E ela cá passa. É muito engraçada. Muito engraçada. Não, é muito giro. É muito engraçado. Porque esta Carlota do Luxemburgo, a sua mãe era portuguesíssima. Era uma das filhas do Dom Miguel, que estavam exilados na Alemanha. Portanto, a mãe era portuguesa. Era quase voltar à terra da mãe. Hoje aquilo também acaba por ser quase Portugal. Fora de Portugal também. Ela pintava assim um bigode para parecer mais uma senhora portuguesa. Estamos nos anos 40, não é? E pronto. Muito bem, Tiago. Mas havia uma... Menti. Não. Vê lá, se queres... Dava uma corzinha, um sombreado. Sim, vou tirar os talheres da mesa. Olha, isto é da minha mãe. Isto puxou à mãe. Sim, ela quando tinha assim aqueles ataques do faz favor, isto é há quanto? As primas diziam, isto é o sangue português a falar. Por acaso não, a mãe dela era uma senhora. E só com esse nome, a Carlota. Era Charlotte. A Carlota no original. Já estava enquadrada na zona. Antes estava. E tinha as suas irmãs, Adelaide, mas não sei o nome da outra. Bom, passou e pronto, isto eram gente que. Uma concentração vem naturalmente. Mas muito, muito mais gente. Também membros da realeza aqui podem não ser diretamente os próprios, mas irmãos e primos, claro. Caso que gera. A corte, não é? A corte, sim, claro. Sim. Os condes de Paris, que seriam os supostos reis de França, mas já depostos há muito antes da Segunda Guerra.
Mas cá viveram toda a gente desses cá viveram. Depois gente também de famílias reais da Jugoslávia, da Bulgária, da Grécia, enfim, muita gente deste género. Mas não foram só cabeças coroadas. Cá passou também o Salvador Dalí, o Chagall, o Max Ernst, o próprio Saint-Exupéry, nós falámos disso, passou cá com a sua senhora. Outra figura incrível, Peggy Guggenheim, é a tipa de uma grande, enorme colecionadora, talvez a maior colecionadora de arte do século XX, uma figura incrível mesmo. É fascinante. Que concentração. Sobrinha do tipo que fundou o Museu Guggenheim e também ela é uma enorme colecionadora. E também podem ouvir o Vamos Todos Morrer que dedicámos a ela, e causa assim um escândalo que ela vai nadar nua na praia em Cascais, porque tipo, vivia noutra. Noutra dimensão. E Cascais era era para chique, mas cheio de pescadores também, de pessoas de portugueses dos anos 40. E de repente aparece a Peggy Guggenheim e diz assim: sim. E lá vai ela de mamas ao Léo. Graças a Deus. Lá vai. Tal e qual. Agora, onde se concentram reis, onde se concentra gente tão importante, concentram-se também os olhos atentos do resto do mundo. E o Estoril e Cascais vai se tornar um ninho verdadeiro de espiões. Um dos centros da espionagem desta altura é precisamente aqui. Agentes secretos britânicos, alemães, os italianos, os espanhóis, enfim, todos, cada um tinha assim aqui a sua. Claro. E há histórias absolutamente incríveis, há histórias mesmo. É uma concentração de informação e de decisão ainda aqui à distância, não é? Tal e qual. Aliás, nós sabemos, um dos espiões britânicos, um tipo chamado Ian Fleming, vai ter aqui a ideia. Nós adoramos também dizer que foi cá que teve a ideia. Também a outra foi temos que ter Harry Potter na Lelo. Sim, já está farta de dizer entrevistas. Nem sei o que é que estou a falar. Não faz mal. Já não aceitamos, estás a ver? A Lelo, por acaso, fez uma coisa engraçada, que usa isso como publicidade, dizendo: venha conhecer o sítio onde como é que ela se chama? J.K. Rowling não se inspirou para escrever. Usar, assumir. Eu acho isso pessoal, não foi mesmo, okay? Mas sim, parece que ele escreveu é o Casino Royale, parece que foi escrito no Estoril, ou inspirado a ideia, não sei que eu não estava lá. Graças a Deus. Por acaso não adorava estar lá nesta altura. Então, essa era. Queres saber coisas, queres pensar. É mesmo incrível. E decidir coisas sem levar uma bala no meio dos cornos. É incrível. Fica cá em Cascais ou no Estoril. Tal e qual. E tu consegues imaginar, nós também já falámos aqui de todo esse universo dos alequines da vida. Enfim, estar aqui de repente, estar aqui. Bem, a realeza, grande parte da realeza europeia, estar num ambiente em que há um jantar elegante, já não sei o quê, vai visitar a casa de não sei quem, dá para pôr um rímel no olho, mas numa altura em que a Europa estava de rastros, isto era mesmo destruída no chão. De repente estamos no paraíso, absolutamente. Temos que nos pôr no contraste absoluto que isto era. Ou seja, e também se ia discutindo e fazendo todos os bastidores e das intrigas, muitas destas coisas passaram por aqui. Acho muito impressionante, no meio da capacidade de cilindrar toda a Europa e levar tudo consigo, sobretudo o regime nazi, ter escapado durante muitos anos este ninho aqui, nunca ter sido apetecível de ataque e de provocar uma razia de isto não vai acontecer ali. Nós estamos, a vantagem está muito longe. Como é que escapou? Sim, tens que fazer muitas coisas. Ou seja, o facto a Espanha acaba por ser um tampão uma firewall. Uma firewall. Sim, é verdade. Em relação a essa questão. Portanto, tens que arrebentar várias coisas para cá chegares. O Napoleão acaba. Bem, o Napoleão é derrotado cá até e conseguiu invadir Espanha, mas é sempre preciso fazer esse passo. O Napoleão percebeu isso. Supostamente tinha um acordo com os espanhóis só para deixarem passar um corredor, não é? corredor. Sim, clássico. E assim que as tropas francesas lá estavam, trocou o bico ao prego e invadiu Espanha, que acaba por ser uma justiça poética, porque os reis espanhóis estavam a trair também completamente, a coroa portuguesa ao permitir. Um acordo para dividir Portugal em três. Eles ficavam com uma parte, tudo mais, e assim que o Napoleão consegue, já lá está, Cabrones. Percebem à última hora que tinham sido traídos e vai acabar por depor o rei e a rainha, que tinham feito um conluio
contra os portugueses, lembrando que o rei português era nada mais nada menos do que o seu genro, portanto o marido da sua filha Carlota Joaquina. Essa história é ótima, essa história é ótima, é ótima. Sim, sim. E entre este sítio, este Estoril que nós parece que estamos a ver este ambiente onde toda a gente lá estava, toda a gente sabia que estava a ser observado, toda a gente estava a observar toda a gente, enfim, e toda a gente ia recebendo as notícias, provavelmente tinham mapas em casa onde iam pondo o avanço das tropas inimigas ou isto ou aquilo. Mas tudo isso a beber whisky, olhar para os mapas, claro, ia comer-se uns aos outros, não é? Sim, anestesiados, atónitos, claro. É para. É muito fora também. Sim, eu tenho sempre ideia, sim, e as rainhas geralmente fumam todas a mesma marca de tabaco, usam todos os sapatos iguais, que é para não se enganarem ao descer da cama umas das outras. Pensam que é só a avó da Matilde. É só a avó da Matilde, claro. As outras é tudo umas senhoras, mas. Um grande beijinho para os pais da Matilde que são obrigados a ouvir isto. Estes desaforos. Mas é a outra avó. Pensem sempre assim. Sempre que ouvirem nunca é isto. Sobre vocês. Nunca. É sempre a outra avó. Agora cada um decidirá. Mas não falem ao mesmo tempo. Cada um deles está a pensar: isto é a minha sogra. Claro. Porque ela já é. Ele deve estar a falar da minha sogra. Claro. Bom, estamos concentrados. Podemos voltar. Vamos ao Estoril. Vamos. No meio do Estoril, faltou-me falar de um outro rei. Se calhar já há aquelas. Vou já comentar que não falta. Sim. Falaram tudo, mas escapou aquilo. Deixei para o fim, porque vai ser o rei a quem nos vamos dedicar um bocadinho deste episódio. Vamos falar de um rei em particular, que era o rei Humberto II de Itália, que também passou por cá. Falando um bocadinho dessa história, a Itália, e já contámos a propósito de muitas outras coisas, chega ao metade do século XIX, não existia Itália rigorosamente nenhuma. Claro. Vocês têm que pôr isto na vossa cara. Aquelas republicazinhas todas, aquela retalho, aquela coisa toda. Algumas eram repúblicas. Senti-me. Pois, agitaste muito a cabeça, eu vi. Pois foi, eu tenho aquela coisa do síndrome de Meunier. Queres um bocadinho de Ajax para limpar os cristais? Por favor. Eu quando levanto muito depressa, tenho assim. Estou em Cascais dos anos 40. Isto é os cogumelos outra vez. Brinco. Sim, é verdade. Tínhamos partes sob o controle austríaco, tínhamos os Estados. Só a grande fatia do meio pertencia ao Papa, os Estados Papais. Não tinham só o Vaticano, tinham também toda a cidade de Roma e, uma coisa muito grande. Depois havia um reino das duas Sicílias, havia o reino disto, o reino de as repúblicas também de Veneza, os principados ducados, o reino das duas Sicílias, porque havia das Sicílias. É verdade. A menina é quê? A Sicília é quê? E tal e qual. E esse ramo dos Bourbons chamam-se Bourbon duas Sicílias, que eu acho que é um apelido incrível. É ótimo. A senhora Condessa de Barcelona era precisamente Bourbon duas Sicílias. Também não te escapa nada. Também. A prima, a tia, a filha, a neta. É tudo uma teia. No caso eram irmãos, os condes de Barcelona eram irmãos. Não, mas às vezes parece. Agora, havia de facto italianos. Os italianos não foi umas pessoas que chegaram de novo, mas Itália não havia. Itália, este nome naturalmente remete para o nome que aquela região tinha no tempo do Império Romano. E a ideia deste século XIX é o século das grandes revoluções, das grandes alterações políticas aí por toda a Europa. A ideia é bute, que é como se diz vamos em italiano. Bute, fazer ressurgir o Império Romano, portanto, unificar toda esta porcaria. E precisamente por essa ideia de ressurgimento é que este período da história italiana se chama Risorgimento. Il Risorgimento. Muito original. Il Risorgimento. Sim. E como é que se junta uma coisa que tem uma identidade durante séculos a fio muito diversa e muito espalhada, não é? Tal e qual. Vai haver aqui um movimento nacionalista, lembrando que algumas regiões eram governadas por, vamos dizer aqui, estrangeiros. Havia uma parte que estava os austríacos, enfim. Criar, como aconteceu em muitos sítios do século XIX, uma identidade nacional. Nós somos italianos, ninguém é veneziano, ninguém é siciliano, ninguém é duplamente siciliano. Mas havia duas Sicílias. Duplamente siciliano. Quem nunca disse isso? Exatamente. A famosa dupla siciliana.
que envolve ter sexo ao mesmo tempo com 2 homens e atenção a isto que eu vou dizer, criar essa ideia. Viste como eu apanhei logo? Foi logo. Volta logo. Durou pouco. Mas atenção ao que eu vou dizer agora. Meninos. Atenção. Chiu. Eu não quero. Eu não quero barulho. Alguém tem uma dúvida? Vocês dois? Então vou continuar. Continua, professor. Exatamente. Vai ser essa criação de um movimento romântico. É muito giro esta ideia. Itália, pá. Já foi grande, pá. Já fomos grandes, caroças, pá. Quem é que manda aqui? Make Italy great again. Yeah. Mas olha, assim, era mais ou menos com chapéus, com tudo na rua. Mesmo. Maga. E fazer, vamos deitar abaixo o Quirinale, que é o palácio que lá está, para fazer uma sala para a gente dançar, uma discoteca. Vocês de facto às vezes. Agora há outra que li há umas. Deixa-me ver quando é que eu li. Há umas semanas. Há 2 semanas. Sim. Foi há 2 semanas, precisamente. Li há 2 semanas, uma coisa escandalosa. Mudaram o nome do Kennedy Center, viste isso? Claro. Passou a chamar-se Trump Kennedy Center. Claro. Enfim, não, eu penso assim, eu às vezes penso com muita esperança, isto só vai dar imenso trabalho a repor. Mas pronto, sei lá, às vezes se calhar estou enganado, não é? Vão atirar o Kennedy. O que sobra. Pois. Bom, on verra, não me interessa para nada. E há aqui muitas figuras. Passando aqui o ressurgimento, há um tipo chamado o Mazzini, que é o ideólogo republicano desta ideia, e sobretudo a figura que já toda a gente ouviu falar, que é o famoso Giuseppe Garibaldi, o famoso Garibaldi, uma história incrível, é o herói carismático, é quase um anti-herói, para cima uma coisa muito. É um grande herói romântico italiano, o caso do ressurgimento. Sim, claro. Tem que haver uma cara, tem que haver um nome que tal e qual. Que vá à frente. Tal e qual. Ainda hoje é um enorme, é o herói italiano par excellence. Casado com uma brasileira, muito interessante, que adorava me lembrar, quero não dizer nenhum disparate, porque lembrei-me agora só. Anita Garibaldi, penso que é assim que ela se chama, uma mulher incrível. Nós fizemos um episódio sobre ela, que já tinha participado numa revolução no Brasil. E depois portanto ela é a heroína de duas. E ela não era a Madame. Sim. E ela não era a Madame Garibaldi, era mesmo uma heroína. E ela ensinou, é uma coisa muito importante na vida, toda a aprendizagem de Garibaldi, que é, ela ensinou uma canção ao Garibaldi, que era uma canção que começava assim. Minha avó, que vergonha. Atenção, isto é uma coisa importante. Isto é uma coisa muito importante. É verdade. Isto não é esta bandalheira que nós estamos a transformar. Não, isto era tudo incrível. Anita Garibaldi. Anitta! É mesmo? Prepara! Nanana. Ah, que estupidez, desculpa. É próprio, não é? A Anitta, que show da Poderosa, foi casada com o Garibaldi. Canta lá só mais um bocadinho. Prepara. Ressurgimento de Itália. Estupidez. E então, o que é que eles vão fazer? A ideia tinha como base a República, mas resolveram fazer aqui outra coisa, que foi ir conquistando sobretudo o sul de Itália, e resolvem escolher, é uma espécie de solução de compromisso, um dos reis de um daqueles pequenos reinos, no caso o rei do Piemonte, da Sardanha. Sardanha assada. Era um bocadinho Sardanha assada. E é uma escolha um bocadinho pelo lado insípido, okay? É uma escolha de compromisso, de facto. Haveria o sonho republicano, mas eles resolvem fazer esta história. 1861 vão formar aquilo que se chama o Reino de Itália. E este rei, o rei da Sardanha, vai ser escolhido o Vítor Emanuel. Acho que toda a gente ouviu este nome, não é? Até viu umas camisas. Sim. Vítor Emanuel. E não tem nada a ver com o do circo, Cardinali. Esse é Vítor Hugo. Pois é. Vítor Hugo Cardinal. Vítor Hugo Cardinal. E ai meu Deus, este Vítor Emanuel vai ser o primeiro rei de Itália. A família real chamava-se Saboia, era o seu
Polido. Cá estão eles. Cá estão eles. Sempre os mesmos. Polido. É verdade, é verdade. E pronto, lá vem esta. Forma-se assim este reino. Agora, portanto, vemos aqui que quando estamos na Segunda Guerra Mundial, portanto, é 1861. Bem, a gente não pode contar tudo, mas tem as coisas muito interessantes, que o Papa reagiu logo a dizer: então, mas tiraram-me matada. What the f... Exatamente. E no acordo, nesta decisão de criar o Estado italiano, aqui sim é que dão ao Papa, retiram todos os territórios papais, retiram toda a cidade de Roma e dão-lhe aquela pequena praça. O menino agora fica com este quintalzinho de tal Roma. Mas são 3 papas, acho eu, também já contámos estas histórias, não me lembro aqui. São 3 ou 4 papas durante este período. Só já no século XX é que vão fazer um acordo, e até lá o Papa considerou-se sempre prisioneiro no Vaticano. Sempre. Porque dizia: não, a cidade de Roma é do Papa, vocês é que estão a ocupar a nossa cidade e o Papa está aqui no Vaticano. Só depois é que, já no século XX, nunca se resvalou numa ideia de guerra, de retaliação. Não, nem havia como. Com o Papa, quer dizer, com aquela, era a guarda suíça, não? Sim, podiam vir com cruz a dizer: o vai para o diabo. Mas eu não sei se não sei, ao tirar hóstias à cabeça. Agora nem Vaticano tens agora. Sim, eu não sei. Eu não sei se lhes passou pela cabeça. Sim. Mas consideravam-se prisioneiros no Vaticano. Claro. Sim, e não mentiram. Mas portanto, é como nós estamos nas nossas vidas. Estou prisioneiro em Lisboa neste momento. Às vezes sinto-me prisioneiro. Eu sinto-me completamente. Às vezes pergunto: estarei em prisão domiciliar? Ainda nem dei conta. Pois. Não sentes isso às vezes? À partida, onde patina. Acho que não tens tornezeleira eletrónica, como dizem no Brasil. Esse adereço não tens. Ainda não. Portanto, chegamos aqui à Segunda Guerra Mundial e a monarquia italiana é muito jovem, como vimos. Não tem 100 anos ainda sequer, 80 mais ou menos. E tinham tido quantos reis? 4. O tal Vítor Emanuel II, depois um Humberto I e depois um Vítor Emanuel III, e chegamos ao nosso Humberto II de Itália. 80 anos, mais ou menos, e 4 reis. Agora, quem era este Humberto? Ele tinha nascido em 1904, lá, eles nasciam na altura, a maternidade Alfredo della Costa. Que estupidez. Estupidez. Portanto, ele nasce. Repara, ele nasce num país que tem 45 anos, não é? Claro. Bem, percebem que a gente. Aquele modelo. Agora não comentem a partida. Ai, 45 anos, que erro. Pelo amor de Deus, tenham vergonha. E era filho, de facto, do rei Vítor Emanuel III. A mãe era uma princesa de Montenegro. A partir de que anos? Portanto, só se estragavam 2 casas reais. Ele recebeu o título de herdeiro, que era o príncipe do Piemonte. É um fixe. Ele vai viajar ainda em jovem bastante pelo mundo. Esteve na América Latina, viajou, esteve em Buenos Aires, esteve em São Paulo. A vivê-las bem. A vivê-las, tanto uma cidade como outra, se pensares bem. Tem fortíssimas comunidades de imigrantes italianos que o receberam como mega estrela, não é? Muito efusiante, dizer assim: olha, do Umberto II, dá cá um beijinho. Bate, tudo bem, Ness? E depois, ele ainda tem assim uns percalços na Bélgica, tentam matá-lo a uma altura, tem assim um atentado. Era moda com uma carabina. Exatamente. Ainda assim, não aprendeu nada, porque cá vai casar precisamente com uma mulher belga. Uma mulher linda. Procurem fotografia. Nós, sabendo de holandês, isso é uma grande belga. ofensa. Uma mulher belga. Sim, uma mulher belga. Sim, uma mulher nem é bem belga, não é? É uma mulher lindíssima. Bem, aqui não sei se vais ter uma grande surpresa. Era a filha do rei da Bélgica. Pensei que era uma mulher belga. Uma princesa belga. É que geralmente é com quem casam os reis. Portanto, uma princesa que é filha de alguém, de um rei, uma rainha. Sei lá se é filha do rei. Da mãe dela era porque se viu. Mas agora se era filha do rei. Essa agora. Aquilo na Bélgica. Ali qual. Chamava-se Maria José, princesa Maria José da Bélgica. Procurem na net. Era uma mulher bem... Gata? Viste? Gatona? Gatésima. Estamos aqui. Fazia? Estão a ver? Fazia.
Linda, por acaso uma mulher mesmo bonita. Agora o casamento é que foi eles vão ter 4 filhos. O casamento não foi fixe. Eles nunca se divorciaram na idade, mas viveram separados o resto da vida. E até se falar, não sei se foi. Sim, eles têm. O que é que tu sabes? Conta lá, rato. Ainda. Conta. Especulava-se eventualmente que os filhos até poderiam eventualmente não ser propriamente dele. Isto porque há umas histórias. A gente gosta de contar tricas, é o que é, não? É muito difícil de falar da vida privada de pessoas que de facto mantiveram em privado, mas ao longo da história, seja em Itália e depois também cá, houve sempre falatório de que o rei Humberto preferiria o sexo oposto. Não, infelizmente não. Claro, não, que estupidez. Sim, a companhia de pessoas. E apontava-se, tinha sido amante deste, daquele, de oficiais, etc. Mas isso também as figuras conhecidas falam muito, não é? Falam, mas às vezes falam na primeira pessoa. Um dos casos foi o Visconti, que escreve a sua autobiografia e que disse: não, quando eu tinha 20 anos, deitei-me várias vezes com o rei Humberto. Como namorados. Humberto II era para vocês, para mim foi o primeiro muitas vezes. Vale qual. Segundo, Humberto II. Segundo se dizia na altura, Humberto II se dizia, e mesmo cá em Portugal houve muitas histórias, falava-se de muitas histórias deste género. Agora, claro, é um falatório, pode não ser verdade, pode não, como é que a gente sabe? Só que isto era uma forma. Era público, ou seja, falava-se mesmo, não se falava só agora dizer. Falava-se, era um assunto que se falava. E era um assunto que podia ser usado facilmente como uma arma política de chantagem. Estamos nos anos 30, portanto não era uma coisa assim tão fácil, mas pronto. E lá vai crescendo e cresce sempre à sombra do pai, um pai com uma personalidade muito particular. E a Itália, também ela com uma história muito particular. Em 1922 tinha chegado ao poder um tipo chamado Mussolini, que tinha feito uma marcha sobre Roma. Um belo rapaz, como toda a gente sabe. E é um momento de charneira, é um momento absolutamente decisivo para a Itália. Porque o pai dele, o Vittorio Emanuele III, tem poder para travar aquele golpe militar. De facto tem. Mas não o faz. E vai ser, digamos, é o erro mestre da própria monarquia. O rei vai aceitar o Mussolini um bocadinho. Nós às vezes quando olhamos é muito bom olhar para a história para ver os erros que se cometem. E onde está, há sempre um lugar que é o determinante. É o momento chave. Acontece em todos os lados, com muitos regimes, sejam os regimes fascistas e nazis, sejam os regimes comunistas na China ou na Rússia. Tu vais retraçar e são mesmo momentos decisivos. Não é um enorme acolhimento popular, ou não é sempre. Mas ele vai tolerar o Mussolini um bocadinho naquela perspectiva do isto o melhor é deixá-lo falar, claro. Que as pessoas depois deixam. Ele é meio zangado, fala muito. Sim. Depois passa, depois deixam de votar. Claro. E depois vai legitimar o seu próprio poder e a sua própria cabeça fica a prémio a partir daquele momento. Tal e qual. Por acaso a cabeça a prémio com Mussolini não é uma boa imagem. Ele foi por acaso também uns anos mais tarde a cabeça de Mussolini, claro. Acabou no cabo de uma vassoura a cabeça de Mussolini. E da sua mulher não, amante, coitadinha, se calhar não tinha culpa nenhuma, tirando por-se debaixo do Mussolini. Sim. Eu não punha. Que tem uma equivalência. Eu não punha, mas isto cada um é como cada qual. E depois o rei vai fazer coisas péssimas, o que é um bocado obrigado, porque tudo o que o Mussolini vai decidir, nem boa verdade, tem lá a assinatura do rei. Portanto, todas as coisas, desde as leis de exceção, a censura, os recolheres obrigatórios todos, a repressão, as leis contra os judeus italianos, tudo isto vai ter naturalmente a assinatura Vittorio Emanuele III. E sem um tribunal constitucional para chumbar. Cada asneira. Nada, e depois. Bem, ele era um rei constitucional. Estamos a falar de 2025, desculpem. Mas ele era um rei constitucional. Pois, claro. Mas pronto, assinava. Mas absoluto, não é? A última palavra do próprio. E portanto, em vez de ser um foco de resistência, a monarquia vai ficar completamente colada ao fascismo e, portanto, o destino que tiver o fascismo. Até ser comida pelo próprio fascismo, claro. Tal e qual. O filho. Pelo que sabemos, observava isto tudo, o que estava a acontecer com o pai, e cada vez não há qualquer fonte que possa indicar que ele fosse fascista, pelo menos fascista aqui no sentido literal. Claro, simpatizante daquela gravata e pentear o cabelo. Isso era tratava os criados todos por tu. Nesse sentido, o sentido mais comum era um fascista. Sim. Mas por acaso é muito giro aos olhos da história que muitas vezes estas pessoas na intimidade deviam ter, obviamente, as suas dúvidas. Imagina o filho, o pai
à intimidade de dizer isto vai dar raio, estamos metidos num grande problema neste momento? No século, em alguns países desde muitos séculos, não é suposto os reis ou as famílias da família real demonstrarem as suas opiniões políticas, mas fazem-no saber de várias maneiras, não é? A Rainha Isabel II tem muitas histórias engraçadas dessas, de dar voltas para que se percebesse mais ou menos as suas inclinações. O rei Humberto Humberto II, não consta que fosse fascista, pelo menos não muito entusiasticamente com aquela história. Também não foi um opositor ativo contra o Mussolini, e é uma ambiguidade que de facto vai persegui-lo. Há momentos históricos onde ser ambíguo não pode ser. Pois, claro. Não há como. Ser ambíguo é ser uma coisa qualquer. Sim, ou pelo menos abre espaço para que se especule. E ele vai sofrer com isto. Portanto, a Itália vai entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado do Hitler, sabemos bem. O regime vai implodir lentamente e a Itália acaba por ser traída pelos nazis e destroem a Itália, basicamente. A Itália é ocupada pelos nazis e é difícil dizer quem é que sofre mais, quem é que sofre menos, mas a Itália foi um país particularmente castigado, com fome, destruição, miséria, dada também a sua dimensão e centralidade terrível, no mapa europeu, não é? Terrível. E já também um país muito desigual, que tem a ver com o facto de ser uma manta de ter vindo de uma coisa de retalho. E uma unificação tão nova, nem 100 anos tinha, portanto, Milão, ou seja, Nápoles não é a mesma coisa, e nós sabemos, não é até hoje, não é? A mesma coisa. O país vai se desfazer até que em 1943 finalmente o rei resolve demitir o Mussolini, mas é tarde demais, porque o dano à monarquia já era gigantesco. E portanto, com Roma tomada. Eu vou tomar. O que é que vais tomar? Roma e o país em caos, o rei vai tentar uma última jogada e vai afastar-se do poder e vai passar funções ao filho. Não é abdicação, vai transformar o filho, o nosso Humberto, no seu tenente-geral, no seu regente, se quiseres, numa tentativa desesperada o meu filho é fixe, lembram-se, meu filho. Claro, uma cortina de fumo, uma coisa de. Sim, um bocadinho, para tentar descolar o rei. A impopularidade que já estava. Daquilo tudo. Claro. Ele, apesar de demitir o Mussolini, que teve ainda assim 10 anos no poder, mais de 10 anos no poder. No fundo era tentar anunciar, isto é um novo começo. Novo tempo. Vamos começar outra vez. Só que foi um começo tarde demais. A guerra vai terminar, a Itália está devastada e o povo vai exigir. Não, nós é que agora queremos escolher. Vocês já tiveram a vossa hipótese. Claro. Queremos escolher. O rei vai. Estamos em 46. O rei Vítor Emanuel vai abdicar e o Humberto II vai se tornar rei. Com 40, 42 anos, não é? Por aí? 40, sim, tal e qual. Sim, também novo, também, sim, um bocadinho. Anos. Sim, e vai ser rei. E vai ser rei durante 33 dias. Porque muito bom. Em junho de 46 fazem um referendo e um referendo, claro. Que desgraça tudo isto. Para decidir se querem continuar a ser uma monarquia ou uma república, e vence, como calculam. Divide-se muito, é verdade. O norte, que é mais industrial e tinha sido foco de grande resistência aos fascistas, vai votar na república, não é? O norte mais republicano. E o sul, que era mais tradicional, vota na vamos dar uma esperançazinha à monarquia novamente. Sim, mas ganha a república por uma margem curta, não foi uma coisa assim estrondosa, mas vai. E o Humberto, ele ainda vai dizer isto foi um processo ilegal, aqui roubaram as eleições. Mas acaba por aceitar e não oferece resistência armada. Não vai tentar uma guerra civil, não vai fazer nada, vai fazer as suas malas e vai partir para o exílio. É a sua último ato público em Itália e é um bocadinho aquilo que vai salvar a sua imagem pública, o facto de ter acabado por aceitar sem se opor, dizer não, guerra ou convocar o seu exército. Por ser rei era obviamente o chefe dos exércitos, não é? Mas a monarquia está acabada. Portanto, ele não passa aqui, o rei, e vem para o seu exílio em Portugal. Não é durante a guerra, mas é também aqui no Estoril e em Cascais que vai viver o seu exílio. Até porque daqueles que falámos, eles todos continuam aqui, portanto a guerra acabou, estamos em 1946, mas o Estoril continua a ser a sua casa. É quase poético, não é? Porque a Europa já não era a mesma, a história acabou. Isto eram figuras que lhes calhou ficar penduradas em suspenso um limbo no mundo que tinha acabado e que mudou.
Sim, completamente. E que já não contava mais com eles. Porque os seus países já eram outras coisas, as suas fronteiras eram outras coisas. Não caíram todas as monarquias europeias, não é? Mas era mesmo uma coisa estranha. E os reis começaram a viver aqui, talvez, uma vida de reis exilados, que era o quê? É uma coisa completamente banal, mas completamente estranha. Porque... E de fantasia, não é? Há uma dimensão também quase eu acho que eles tentam ser umas figuras mesmo. Ou seja, é quase como nem tem. É um bocadinho exagero, mas é pensar assim: eu ser rei, sei como é que se faz. É levantar-me. E alguém trata disto. Assim, não sei ser uma pessoa normal, isso é que eu não sei ser. Deixa cá ver como é que eu vou fazer isto. Mas há sempre porque há uma dimensão de divino também aqui, não é uma escolha. Aqui já nesta altura penso que não. Mas há uma estranheza, não é? Claro. Bem, para já há a tristeza de estarem longe da sua pátria, não é? Claro. E depois há a vida de todos os dias a acontecer com a coisa quase cómica e de estranha, mas são reis, não é? Sim. Olha, está ali citando o Vanderding, está ali o Conde de Barcelona. Está aqui uma porta, o que é que eu faço? Está ali abrir é para abrir. E tinham as suas vidas, claro, também eram pessoas normais. O caso do Humberto II, ele foi recebido cá em Portugal pela família Pinto Basto, viveu na Vila Itálica, hoje é um hotel, se quiserem lá beber uma pica à casa onde ele viveu. 4 paus. 4 paus, provavelmente. 4 pali. Sem palácios, umas casas boazinhas, mas sem palácios, sem guardas, sem nada dessas coisas. Faziam grandes caminhadas, almoçavam uns com os outros. Os convívios. Sim, o rei em particular tinha uma ligação engraçada com Portugal, porque a sua tia-avó era nada mais nada menos que a Rainha Maria Pia. Portanto, é mesmo incrível, interessante. Incrível. Ou seja, ele veio passar 40 anos depois, vinha passear por Cascais, precisamente o sítio onde os seus tios-avós tanto amavam. O rei, o rei Dom Luís morreu, aliás, na Cidadela. Que volta que isto deu, não é? É engraçado. E, portanto, ele pensava, bem, os meus tios-avós tantas vezes aqui passaram e era um sítio que gostavam muito. Claro que ele veio para cá por causa dessa calma, da paz e tudo mais. E era... Por outro lado, é um país neutro, já tinha acabado a guerra, mas também tinha lá os seus amigos, o lugar com mais cabeças coroadas por metro quadrado da Europa. E depois lá iam aos hotéis do Estoril almoçar, lá almoçavam uns com os outros, fizeram cá alguns casamentos, batizados dos filhos que entretanto cá nasceram, houve alguns que cá casaram. Iriam eventualmente ao casino, e é um sítio muito especial que lá tem retratos dele, um sítio que ele gostava muito de visitar, que existe até hoje, que é o Santini, que ele dizia que eram os melhores gelados do mundo, e quando isto tem o selo do próprio rei de Itália e de um italiano, não é? Não há muito mais, e do próprio ex-rei, e é é mesmo muito interessante. E lá iam à praia, eram figuras, lá estavam a tomar banho nas suas coisas, muito democrática a praia, porque lá tinhas o rei de Itália e lá tinhas um pescador, que também estavam os dois a tomar banho. Acaba por ser um tempo muito interessante. E depois, o que é que acontece a esta gente toda? E claro, família Espírito Santo, seus amigos, toda esta os gente nossos fica toda amiga também, claro. todos, nossa nobreza portuguesa. Sim, e muito próximos mesmo, muito próximos. O que é que vai ser feito deles? Claro, para muitos tinham o sonho de que fosse um lugar de passagem, mas não vai ser assim. Para muitos deles acaba por ser o seu pouso final. Sim. Ainda sem terem percebido. O rei Carol da Roménia, por exemplo, ele vai tentar manter-se essa corte cá, mas depois ele tinha sido expulso do seu país, proibido de entrar, e vai morrer por cá em 1953, muito longe da Roménia e sem qualquer hipótese real de restauração. E de facto a Roménia continua hoje a ser uma república. O Duque do Windsor, o antigo Eduardo VIII, nós sabemos que cá passou um exílio mais ou menos confortável, também ambíguo, não é? Antes de ir lá com o seu suspeitas de filiações nazis. Ele passa por Portugal, claro, França, Estados Unidos, sempre os ingleses sempre a dizer isto é um ex-rei, que é isto, e vai morrer em Paris em 1972. A monarquia britânica, como sabemos, sobreviveu à guerra e lá vai no seu sobrinho neto, rei de Inglaterra. Quanto ao Conde de Barcelona, lembram-se dele, Dom Juan. O paizão, ele vive cá também, ele era o pretendente ao trono é o avô do atual rei. É o avô do atual rei, sim. Ele não vai ser... O Franco fez essa coisa. Chega-se a 1975, preparou a sua sucessão. Ao contrário do Salazar, por exemplo, preparou a sua sucessão. O Salazar pensou em fazer isso, mas dava-se mal com o pai do Duque de Bragança e por isso é que não fez a mesma coisa que o Franco.
o Franco disse: quando eu morrer, voltam os Bourbon. Portanto, isto foi um interregno na monarquia. Mas não vai escolher o pai, que aliás era antifranquista, vai escolher o seu jovem filho, Juan Carlos, que vai começar a ser preparado como príncipe ainda durante a vida do Franco. E a grande surpresa, o que o Juan Carlos vai fazer, este período, o 25 de Abril espanhol chama-se lá, não é tomatina, pessoal. lá transição. O que é que vai acontecer? Quando morre o Franco, o Juan Carlos torna-se rei de Espanha e vai iniciar um período de democratização do país, que vai ser, ele é a figura central do 25 de Abril espanhol. Que depois vai, com este fim, com um fim bem triste, com um fim bem triste, banalíssima sim, uma figura central na história do século XX espanhol. E um dia, quando isto passar, há de voltar a ganhar esse seu lugar. O rei, o pai dele, o Conde de Barcelona, morreu em 1993, deixando muitas saudades. E morre cá, em Portugal. Isso é que eu não quero. Mas pronto, com uma grande ligação a Portugal, com uma porção de vida dedicada, claro. Mas não tenho certeza se terá sido exatamente aqui. Mas deixou muitos amigos. Em 93 eu lembro, fizeram uma missa nos Jerónimos gigantesca e estava cheia, portanto deixou muitos amigos e tantas saudades que até já fizeram lá uma estátua em Cascais. Está ele e a senhora. E o rei veio e tudo, uma estátua por acaso não podiam limpar as mãos à parede. A grande duquesa Carlota do Luxemburgo esteve em Londres e volta à casa em 1945 e vai morrer nos anos 80, morre nos anos 80, e hoje o grão-duque é o seu bisneto Guilherme V, que é a família real mais portuguesa que se pode dizer assim, não só pelos tipos que vivem lá, mas pelo próprio sangue. Depois muita mais gente cá viveu. A rainha da Bulgária, a rainha Joana, que era irmã do nosso Humberto de Itália, cá morreu também no Estoril. Que teia. É verdade. E o filho dela, aliás, o rei Simeão, voltou à Bulgária. Ele é vivo ainda, tem quase 90 anos e chegou a ser primeiro-ministro da Bulgária quando volta, com o nome Simeon Sachs, penso que era assim que eles o tratavam. DJ Simeon Sachs, até 2005. E depois, cá, no fundo, todas estas pessoas. Quanto ao nosso Humberto II, ele nunca conseguiu regressar ao seu país. A Constituição italiana republicana manteve a proibição de entrada de qualquer homem da Casa de Saboia. E viveu cá os últimos anos entre Portugal e a Suíça, foi-se afastando da vida pública e só morreu em 1983. Morreu em Genebra. E só muitas décadas, já no século XXI. 89 anos, rijo. Não, ele é de. Tinha ele 79, é 1904, não é? 4, sim, 79. 83, sim, então 79. É 79. E só muitas décadas depois, já aqui no século XXI, é que finalmente permitem que os seus restos mortais voltam. E ele pediu uma coisa muito interessante. É um regresso já tardio, não é? Ele pediu para ser enterrado com o selo real dos Saboias dentro do caixão, que é quase uma forma de dizer: isto acabou mesmo comigo, levo comigo o símbolo da minha família. É verdade. Mas ele teve um filho chamado Vítor Emanuel, que era o herdeiro do trono, envolvido num escândalo gigantesco de uma rede de prostituição. Pois também. Mas é o rei italiano. Acaba em grande, não é? É contra uma parede mesmo. Também já morreu ano passado, há 2 anos, 2024. E agora lá está o Emanuel Filiberto, que é um género que também é casado com uma corista. Outros, lá está, isto é um símbolo de tudo, não é? Uns regressaram simbolicamente, já mortos, outros através dos filhos, que hoje voltaram aos seus países. Tem muita graça. Há muitos destes príncipes de reis que desapareceram, que eram proibidos pelas constituições de voltar ao seu país. Aconteceu na Áustria, aconteceu em vários países. E eles todos tinham uma nacionalidade do exílio. Ou eram portugueses, ou espanhóis, muitos deles em Madrid também. E foi com a entrada dos países na União Europeia que conseguiram nos tribunais, como cidadãos europeus, os Habsburgo na Áustria foi assim. Disseram: é ilegal, eu sou, imagina, espanhol. Sim. Não podem proibir de entrar no espaço europeu, e acabaram por voltar alguns deles assim. É giro isto, não é? Sim, tornarem-se comuns legalmente. Não, e tornarem-se comuns, fazerem um downgrade na sua escala social, para voltarem a poder entrar. Sim, no caso dos Habsburgo, eles são muito fora. Lembro-me que já talvez nos anos 2000 até, um deles depois foi membro do Parlamento Europeu, e eles
para entrar na Áustria, tinham de assinar um papel onde renegavam qualquer hipótese de um dia proporem-se. Entras cá, mas que não te passe pela cabeça. Eu acho isso muito giro em termos históricos. Também. Imaginar quem foram os Habsburgo e agora ver estas coisas de assinalar este papel a dizer que tu não queres. E é muito interessante pensar, e sobretudo nesta semana de Dia de Reis, neste sítio tão pequenino. São pouquíssimos quilómetros quadrados onde viveram estas pessoas, esta gente que no século XX ficaram mesmo suspensas pela história. O passado costumava matar os reis quando já se queria livrar deles. Desta vez deixou-os viver, que é quase um castigo tão eventualmente tão grande. Envelhecer, ir comer gelados, ir à praia, jogar às cartas e pela primeira vez aprenderem também a morrer como pessoas absolutamente comuns. É muito interessante. Uau, este não foi um episódio comum, foi um episódio muito especial, um grande tiro de partida para um ano que queremos longo também, de muitas histórias. No nosso vamos todos viajar nesta maionese incrível e vamos todos unir-nos sempre. Somos muitos a fazerem parte desta aventura. Os nossos amigos da Bacana Play, os nossos amigos também na produção da Força de Produção. Queremos deixar aqui uma adenda a esta linha habitual dos agradecimentos para estes amigos que nos emprestaram, cederam, ofereceram estes fones. Nós merecíamos uma boa escuta. Obrigado à Sony Portugal. Obrigado também, obviamente, ao nosso Noise Earth, que continua com esta banda sonora. Também à Mia Tomé na locução e à nossa Matilde Calado. Ela estava a ferver. Eu fiz de propósito. Ela a ferver. Partilhem esta aventura. Vamos agradecer à Sónia, à Bacana e ao Noise Earth mais alto. E quem é que está aqui a aturar esta macacada toda? Voltamos para a semana. Belíssimo ano para toda a gente. Mesmo, verdade. Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.